Olá, hoje aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa, a gente traz uma entrevista imperdível para você que deseja internacionalizar a sua empresa aqui para Portugal. Eu converso com o Benício Oliveira, um dos fundadores da Atlantic Hub, empresa especializada em prestar esse tipo de serviço e que vai nos passar uma espécie de passo a passo muito interessante. Benício, primeiramente, muito obrigada por aceitar o nosso convite aqui da Nacionalidade Portuguesa, especialmente pelo fato desse ser um assunto que tanto interessa quem nos acompanha, seja aqui no canal ou no blog. Como internacionalizar, especialmente em Portugal? Qual o primeiro ponto que tu consideras fundamental de se abordar nesse sentido? Bacana. Obrigado, Carolina. Caroline, obrigado, Nacionalidade Portuguesa sempre. Grandes parceiros de negócio, parceiros de vida, isso é muito bom, né? A gente vai encontrando ao longo da vida parceiros que a gente quer ficar junto a vida inteira. Quando a gente pensa em internacionalizar, eu gostaria sempre que quem está nos escutando, quem está nos assistindo, tivesse isso como um projeto de vida. Porque internacionalizar com aquele desejo forte, mas sem ter consistência em planejamento, sem ter consistência no que vai oferecer, simplesmente porque Portugal parece ser um país bacana para se morar e a língua é próxima, não são bons argumentos. Então, internacionalizar um business acima de tudo, ter um negócio que faz sentido fora do Brasil. E nós, como empreendedores, né, como empresários e como brasileiros, nós, às vezes, temos uma tendência a nos iludirmos com aquilo que nós temos enquanto produtos e serviços. O Brasil já é, por si só, um grande país com diferenças muito díspares, né? E, às vezes, um produto que faz sentido no Sul não faz sentido no Sudeste, como no Sudeste não faz sentido no Norte. Imagina, então, seja um produto ou um serviço você querer levar para um outro país. E nós nem falamos de Portugal. Para Portugal, então, mais atenção ainda, né? Um país com 10 milhões de habitantes, eu tenho que ter muita atenção com o que eu tenho de ponto de entrada em Portugal. As pessoas têm muitas dúvidas sobre esse processo do internacionalizar, especialmente por pensar que é preciso um grande investimento em termos financeiros. A gente sabe que o câmbio agora está um pouco complexo nesse sentido, mas às vezes esquecem de coisas básicas que são fundamentais nesse procedimento. O que é que tu consideras nesse aspecto, assim, que as pessoas costumam deixar de lado, deixar em segundo plano, eu digo em termos culturais, em termos de relacionamento, e que são fundamentais para fazer algo dar certo? Boa, isso é muito bacana refletirmos sobre isso. Eu tenho um pilar de análise de negócios, quando chega alguém para mim e fala que quer internacionalizar, que é sempre partir do princípio de entender se faz sentido aquilo que ele quer ofertar. A gente até criou ao longo dos anos uma forma de validar isso, que é um estudo que nós chamamos de Market Fit. Eu confesso para você que já tiveram empresários, pequenos empresários, que eles iriam depositar nesse processo de internacionalização toda a economia de uma vida. Nossa! E quando nós fizemos esse estudo, que é um estudo muito, muito barato, eu até falo, ele é público, está lá no site, 2 mil euros você faz um estudo desse. Quando o cara viu o resultado do estudo dele para o produto que ele ia levar, que era uma empresa que ele tinha no Brasil há muitos anos, ele viu que ninguém em Portugal comprava aquilo. Na verdade, esse era um mercado completamente inexistente. Aí você pode falar, nossa, mas aí então era uma oportunidade para ele. Pois bem, no mundo dos negócios, no mundo de quando a gente estuda entrada em mercados, a gente sabe que quem abre mercado normalmente é aquele que investe muito para convencer os outros e pouquíssimos casos ele conseguiu colher frutos. Porque é a segunda, terceira geração de empresas que tentam entrar naquele mercado que já foi aberto, que consegue ofertar o produto. Então, ele estava ali diante de um dilema que, se ele não tivesse feito um estudo, provavelmente ele tinha perdido todas as suas economias. Então, eu digo que a motivação pessoal, muitos brasileiros são descendentes diretos de Portugal, muitos brasileiros têm dupla nacionalidade, podem ir para lá com tranquilidade,
ela é um grande impulsionador desse nosso ímpeto de empreender em Portugal. Mas quando a gente fala de negócios, a gente deveria separar a paixão do pragmatismo de saber se aquele negócio faz sentido ou não. E aí sim, a partir disso, começar uma jornada de empreender com mais tranquilidade e segurança. Em termos de planejamento, né, que tu colocaste agora esse primeiro passo, que é a questão da relação, às vezes, né, pessoal, enfim, e da estruturação de conhecer se o negócio tem campo aqui, se tem mercado, se vai ter uma adesão por parte das pessoas e tal. Mas, a partir disso, do ponto de vista prático, como é que começa? Vamos lá, a Carol tem uma empresa no Brasil e quer trazer para Portugal. Definido isso, sei que tem mercado, sei que, né, é um projeto pessoal que a minha família pega junto, que não é só uma paixão, mas enfim, é algo bem estruturado nesse sentido também. E aí, o que é que se faz? Bacana. O primeiro passo é entender se você vai ofertar esse produto. Vamos imaginar que é uma loja, que você vai construir uma loja e vai ter ali um ponto de venda. Então, esse é um cenário que exige que a gente entenda se a cidade que você vai instalar tem uma comunidade que adquiriria o seu produto. Segundo, tomar um cuidado bastante importante em ter uma apresentação que faça sentido ao consumidor local. Então, um exemplo que eu dou é quando a gente circula por Lisboa, mesmo Grande Lisboa, outras cidades de Portugal, você vê às vezes algumas lojas que está lá, Café Brasil. Esse não é um diferencial, você dizer que o café é Brasil. O que eu tenho lá dentro acaba sendo o mesmo que outras pastelarias têm, né? A gente chama de pastelaria esse comércio lá. Então, assim, ter um posicionamento que faça sentido para o mercado que você está querendo ofertar tem muito a ver com essa forma de entendimento das diferenças. Então, se eu vou ofertar um produto, eu tenho que entender a melhor forma dos clientes adquirirem o meu produto. E aqui não existem muitas dicas que eu posso jogar no ar, mas sim estudos que a gente precisa fazer. Se eu tenho um software, um serviço que eu quero ofertar no digital, eu tenho que entender que o digital, na Europa, não apenas em Portugal, é muito diferente do Brasil. Então, se no Brasil o brasileiro adora uma rede social, adora um WhatsApp, adora as coisas rápidas, o time do europeu para lidar com essas ferramentas é completamente diferente. Então, eles não interagem, eles comentam pouco, eles não são de ficar engajando em comentários, em posts, em seguir blog, canal, não gostam de áudio no WhatsApp, usam para mensagens curtas, não são muito de ficar encaminhando. Então, se a tua aquisição de cliente é no modelo tradicional no Brasil, que dá muito certo, já que o nosso modelo ele é muito derivado do que acontece nos Estados Unidos, saiba que na Europa não é bem assim. Então, você precisa estar atento a outros canais de aquisição de cliente. Não, Benício, eu vou abrir uma pizzaria. Poxa, pizzaria com massa italiana, brasileira, ou uma pizza paulista, aquele recheio grande. Será que o português come uma pizza com recheio grande? Pizzarias tipicamente italianas é o que mais você vê em Portugal, em todos os lugares. Porque a cultura italiana é bastante presente em Portugal. Então, será que uma pizza paulista com aquela massa um pouco mais fina, mas com recheio que é 2 dedos, alguém come? Além do brasileiro? Então, uma reflexão que eu coloco é: o que faz sentido para você no Brasil pode não fazer sentido em lugar nenhum. Então, uma dica prática é: olhe como a cultura local se comporta hoje com os produtos que você ofereceria. É a história da água de coco, né? Pô, eu quero levar água de coco que é pura. Eu compro água de coco em um monte de lugar em Portugal. Será que o português vai comprar porque a sua é mais pura que a outra? Talvez seja um diferencial que não é tão percebido assim. Eu tenho conversado com alguns empreendedores que conseguiram fazer esse processo de internacionalização, que já atuam em Portugal, e todos eles comentam sobre a facilidade em termos de processo de abertura de empresa. E eu queria saber de ti, porque assim, são segmentos diferenciados, né? Com cada um que eu converso, um é no segmento X, o outro Y, enfim.
E o que eu queria saber de ti é se isso é geral mesmo, quer dizer, independentemente do ramo, é realmente fácil abrir uma empresa aqui? É relativamente fácil. Mas, como você bem trouxe na sua pergunta, tem segmentos que são um pouco diferentes. Vamos colocar aqui uma diferenciação, né? Se você quer abrir uma empresa no varejo, na restauração, que é a alimentação, ou se você quer abrir alguma coisa ligada à alimentação, digamos assim, e os produtos são produtos que você vai comprar numa cadeia de distribuição local, você não tem muita dificuldade. É uma empresa relativamente muito bem simples de abrir. Se você quer abrir uma empresa ligada à tecnologia, que vai ofertar software e serviços, a maior preocupação é ficar atento à RGPD, né, que é a Lei de Proteção de Dados da União Europeia. Mas também é muito simples. Se você vai abrir uma indústria que tenha uma geração de algum tipo de ônus ambiental, aí você tem um grande problema, porque Portugal se organiza no que é chamado de clusters. Então, eu não consigo abrir uma indústria em Lisboa ou Porto. Você vai ter determinadas regiões que suportam aquela indústria com N restrições. Benício, eu quero abrir uma empresa que vai importar produto de origem animal. Muitas restrições. Você vai precisar de certificações, validações e uma série de coisas. Então, eu tenho que tomar cuidado e entender o segmento que eu estou para poder saber se existe alguma barreira ou alguma regulamentação específica. Mas, via de regra, empresas mais tradicionais, como eu comentei, alimentação, serviços e softwares, empresas de tecnologia, sim, é muito fácil. É o que a gente chama de empresa na hora, né? Você abre empresa no mesmo dia. Consegue fazer a distância ou não? Tem que estar aqui e, na tua opinião, é importante estar aqui não apenas por esse aspecto, mas por outros também de relacionamentos, de fazer boas parcerias, ou dá para sempre contar com intermediários? Então, são coisas diferentes, né? Abrir a empresa, você consegue. A gente está falando da questão burocrática, você consegue. Você vai precisar de um advogado para te assessorar, de um contabilista ali para te ajudar nesse processo, mas você consegue. A questão burocrática você vem, estando à distância. Abrir conta, tudo mais. Agora, eu quero entrar no mercado e vou lidar com clientes e quer estar distante, eu tenho minhas dúvidas. Esse não é um processo que a gente acredite. Ao longo dos anos, a gente tem isso muito validado dentro das nossas teses. A Europa, ela valoriza muito as empresas que são empresas locais. Não estou querendo dizer empresas genuinamente europeias, mas empresas que se instalam no continente fisicamente, que têm fundadores que participam do seu dia a dia. Se fazer negócio na Europa é mais difícil do que fazer negócio no Brasil, e isso aqui já fica um ponto, é mais difícil. Você vai ter mais dificuldade em abrir uma reunião, em bater um papo, em apresentar, os feedbacks são diferentes. Então, se isso já é difícil no modelo presencial, imagina no online. Outras, se você estiver no online, dificilmente você vai gerar uma segurança que é muito importante para quando se empreende na Europa. O que é mais diferente entre abrir uma empresa no Brasil e abrir uma empresa em Portugal? Olha, o que é mais diferente de uma empresa no Brasil e de uma empresa em Portugal, além dessas questões que a gente falou, provavelmente a questão tributária. No Brasil, a gente está muito acostumado a ter uma muleta que é o Simples Nacional, né? Muitas empresas, às vezes até com faturamentos expressivos, têm uma empresa no Simples Nacional que é realmente mais simples e com tributação em cima dos funcionários muito baixa a níveis brasileiros. Sim. E também não tem uma tributação sobre lucro, o que é um baita de um diferencial competitivo do Brasil. Quando você abre uma empresa na Europa, primeiro que o regime tributário é muito parecido com o lucro real, o que já implica numa composição muito diferente de custos, de controles e tudo mais. Segundo, o lucro é tributado. Então, você tem grandes desafios quanto à questão de geração de lucro. Quanto mais lucro gera, mais tributo fica. E aí, como que eu faço? Você precisa de um suporte
muito próximo ali de um advogado para te ajudar nessas questões. Nós acreditamos que por muitos aspectos ligados a uma questão sociocultural mesmo, Portugal é o país mais aderente para uma entrada de uma empresa brasileira para o mundo. Lógico, Portugal tem um mercado consumidor pequeno, Portugal é um país bastante envelhecido, Portugal é um país com pouco dinamismo, então Portugal não pode ser a porta, tem que ser a porta de entrada e não o ponto final. Se você quer uma lifestyle company, aquela empresa que você faz, paga as contas e está feliz, abra um restaurante, abra um bar, olha a região, você vai viver bem. Vai viver bem, porque a qualidade de vida é boa. Se você quer uma empresa que cresça em faturamento, que ganhe inteligência, que abra mercado, Portugal é só a porta de entrada, com uma expansão no segundo momento para o restante da Península Ibérica, então Espanha é um caminho natural, depois Itália, em alguns segmentos a França faz sentido, em outros não, aí eu pulo a França e vou para outros países um pouco mais acima. Então, há N estratégias. Só que quem tem que responder essa pergunta do que é o próprio empresário. Eu tenho alguns projetos ligados à construção civil que a expansão de Portugal é para a África. Portugal tem uma presença muito grande nos países que ele colonizou, inclusive com acordos interessantes a níveis econômicos e estratégicos, e a África é um grande consumidor de infraestrutura. Então, a empresa se instala em Portugal e de Portugal começa a atender países africanos porque é muito mais fácil receber por esse caminho. Então, muito vai depender de qual é a visão desse empresário para essa expansão para o mundo. Uma coisa é uma lifestyle company, outra coisa é uma empresa que quer realmente ganhar o mundo. Outra coisa é uma empresa que quer ter uma projeção internacional, porque isso valoriza o seu próprio escopo enquanto empresa. Pode ser uma estratégia também. A gente falou em dificuldades, né? Mas, na tua opinião, qual é o erro que não pode ser cometido de maneira nenhuma por quem quer internacionalizar? Achar e apenas achar que o que ele faz sentido. Que o seu produto ou serviço faz sentido. Caroline, o maior erro que a gente pode cometer é achar que o que a gente construiu no Brasil faz sentido lá fora. Esse é o maior erro. Não faz sentido a grande maioria dos posicionamentos que existem aqui. E aí eu tenho que reinventar o meu negócio? Bem, a empresa que nasce fora do Brasil já é uma nova empresa. Então, que partamos do princípio de como atender, você vai ter que refundar essa empresa. Que partamos do outro princípio do que eu vou ofertar, provavelmente você vai ter que reinventar essa empresa. Um caso clássico que eu conto, não é nem tão clássico assim, mas um caso interessante, é de uma franquia de consultoria estética, de clínicas estéticas de Goiás, que tem um posicionamento, tem uma loja incrível em Lisboa, eu dou aqui até o nome deles, o pessoal da Vitaforma, que eles saíram de um escopo que tinham muitos produtos ofertados no Brasil, mas muitos com máquinas caras. A gente sabe que a mulher brasileira, principalmente, é uma consumidora estética assim incrível. Máquina tal, produto tal, não sei o que lá, não sei o que lá. E em Portugal, ele faz 8% do portfólio de serviço que ele fazia no Brasil. No Brasil, ele atendia mulheres a partir de 15 anos, ele já tinha na clínica dele. Em Portugal, a idade média é 50. Uma mulher de 50 consome igual a uma de 20, 30? Não. Então, ou eu respeito e entendo como entrar no mercado, ou é melhor eu continuar no Brasil. Porque senão eu só vou torrar dinheiro em euro. E olha, todo mundo quer ganhar dinheiro em euro. Custos em euros, a gente tem que administrar muito bem. Eles têm que ser entendidos como investimentos. Então, é importante a gente ter muita confiança no que a gente está levando para lá. Tem mais algum exemplo assim? Eu gostei muito dessa história da estética que te ocorre para poder compartilhar com quem nos assiste de alguma situação semelhante, de alguém que, enfim, se reinventou ou que imaginava X e acabou dando o start em Portugal no Y, digamos assim?
Olha, a gente tem dois grandes universos, né, de produtos e serviços que nos procuram. Primeiro são os produtos tipicamente brasileiros. Por exemplo, o açaí. O açaí, o brasileiro tem na cabeça dele que o mundo inteiro vai comer açaí. E não é bem assim. O açaí pode ser nutritivo, pode ser a coisa mais incrível do planeta. Talvez marciano adore comer açaí, mas Eu sinto ele tem falta um... aqui, viu? Eu sinto Mas, falta. mas você sabe que você pode encontrar com certa facilidade, né? Mas olha, é um produto que tem um gosto específico, ele é um produto com gosto forte, ele tem a sua composição que tem que ser de uma maneira interessante, mas ele também tem várias variáveis. Então, o que eu diria, hoje a gente já vive um movimento de que é muito mais compreensível como o açaí pode entrar em alguns mercados. Então, o modelo clássico da açaí no Brasil, que tem 1 milhão de coisas para você colocar junto, ele não faz sentido em quase nenhum lugar além do Brasil. Então, eu diria que passamos da paixão do açaí para o amadurecimento de como oferecer o açaí, mas ainda estamos criando formas de acessar o mercado com o produto açaí. Um outro universo são os serviços. Eu sempre reflito com uma empresa de serviços online que chega para mim e fala que quer ofertar o produto dela em Portugal porque é muito fácil, já que ela está no online. E é só começar a adquirir cliente. Então, ela só quer que eu ajude a adquirir cliente. Uhum. E aí, esses clientes, eu normalmente respondo para eles, olha, eu não acredito no seu modelo. E te deixo totalmente à vontade para fazer isso com quem você quiser. Essa é uma certa ilusão nossa enquanto empresários brasileiros, porque o nosso digital é muito forte. Eu diria para você, Caroline, que o Portugal está 5, 6 anos atrás do nosso digital, dependendo a forma que a gente olhe, mais de 10 anos. Engajamento em rede social, por exemplo, no nível que o brasileiro interage em tempo de uso dessas redes, há mais de 10 anos. O Brasil é praça de teste do Waze, WhatsApp, Facebook. O primeiro teste do Waze fora de Israel foi no Brasil, porque aqui as pessoas usam tudo à exaustão. Então, imaginar um cenário desse, de você chegar em Portugal ofertando algo no digital e querer resultado, não é real. E então, eu não se acredito iluda. que isso modifica também, e aí falo, né, pela minha área de conhecimento, porque percebi exatamente isso que tu estás falando, que é a questão de como divulgar os seus produtos, né? A gente no Brasil está acostumado com um tipo de marketing, um tipo de comunicação feita, especialmente na internet, para divulgar, para chegar nas pessoas, para, enfim, conquistar seguidores, não apenas no virtual, mas no real também. E quando a gente chega aqui, percebe que isso não funciona da mesma maneira, especialmente em termos assim de linguagem mesmo, do coloquial, desse estilo um pouco mais moderno. Eu brinco um estilo mais TikTok. Raros são os nichos de mercado que isso realmente pega aqui em Portugal, né? Talvez por isso que tu disseste que é um país mais envelhecido, então, quer dizer, a população está acostumada com algo um pouco mais formal, uma maneira mais formal de se relacionar, até mesmo nesse sentido da publicidade, da comunicação, né? Nós nos dedicamos muito a estudar, né? Estudar comportamento é o que a Atlantic mais faz. Até por formação, eu tenho muito dessa formação, e eu sou um dos sócios fundadores da Atlantic Hub, eu tenho muito dessa formação em comportamento humano. E o que a gente percebe, né? Portugal e boa parte da Espanha também sofre aquele fenômeno dos jovens que saíram ou continuam saindo, ou não tem ali aquele dinamismo de mudar o país que eles estão, a cidade que eles estão. E quem está ficando em muitas regiões são pessoas que estão um pouco cansadas. E aqui a gente tem um desafio deles enquanto nações, mas a gente tem uma oportunidade no Brasil. Nós já ouvimos, por mais de uma vez, em encontros que nós temos com o presidente de Portugal, que o Brasil é uma das grandes chances que Portugal tem de continuar sendo um país de primeiro mundo, ganhar dinamismo e não perder a sua identidade, embora nós saibamos que somos muito diferentes.
Porém, olha o que nós temos diante de nós aqui. Hoje nós somos quase 500 mil. Dados oficiais, 300 mil. Dados não oficiais, quase 500 mil de brasileiros em Portugal. Nós estamos, provavelmente, nos próximos 2, 3 anos, assistindo aí uma parcela de brasileiros que começaram a empreender de forma correta, realmente despontando no mercado. E essa mudança de Portugal enquanto nação, ou melhor, né, essa evolução para próximas fases de Portugal enquanto nação, eu não tenho nenhuma dúvida que vai ter muito da parcela de contribuição dos brasileiros. E aqui vai ser inevitável também mudanças comportamentais do português. Só que a gente sabe que mudanças comportamentais acontecem em gerações, mas nós não temos mais tanto tempo para esperar, né? E aí uma brincadeira, né? A gente tem muito problema para resolver no mundo que essa geração ainda vai ter que responder. E nós, como empresários, somos os convocados para resolver e responder os problemas do mundo. Com certeza. Benício, para a gente encerrar, na tua opinião, é necessário que uma empresa esteja muito bem estabelecida no Brasil para pensar em internacionalizar? Explico. Às vezes o empresário tem aquela ideia de que, nossa, o mercado brasileiro é tão grande, eu nem consegui explorar esse mercado na totalidade ainda, por que já pensar em internacionalizar? Por que estender um braço? Será que eu dou conta? Isso é mito ou é verdade? Primeiro bem estabelecida no Brasil para depois pensar em sair? Bem, essa de que o Brasil é um país muito grande, eu acho que foi uma mentira que nos contaram. E a gente acreditou nela. Lógico, é muito grande enquanto região geográfica. É muito grande enquanto potencial para N coisas. Só que o mercado consumidor brasileiro, ele não é tão grande assim. O mercado consumidor europeu, só pegando a Europa, né, 500 mil de habitantes, a gente está falando ali de um mercado que tem, em alguns segmentos, 30 vezes mais poder aquisitivo do que o brasileiro. Então, se nós fôssemos partir do poder aquisitivo, dependendo do segmento, você está falando de um segmento que é 30 vezes maior que o seu. A título de comparação, né? A Flórida, o estado da Flórida, nos Estados Unidos, tem 1,7 trilhão de PIB. O Brasil inteiro é 1,8 trilhão. Então, contaram para a gente algumas mentiras. E aí a gente acha que empreender no Brasil, é lógico, é épico, e você já é um vencedor por empreender no Brasil, mas nós podemos muito mais. Nós podemos levar a nossa marca para fora, nós podemos levar as nossas empresas para fora, nós podemos fazer a diferença no mundo. Eu acho que até pegando a fala que eu já fiz, acho que esse o nosso grande desafio. Por que não? Não é eu posso, lógico que você pode, mas por que você acha que não pode? Preciso ser grande no Brasil para fazer isso? Não precisa. Precisa fazer sentido. Se fizer sentido, o pequeno empresário pode, o médio empresário pode, o empreendedor individual pode. Mercado de coaching, eu fiz um estudo recente, o business coaching, que no Brasil virou até o cara que vende o produto de alimentação virou coaching. Uhum. O business coaching em Portugal é extremamente valioso e reconhecido. Mercado de coaching. Aí você fala, eu sou um coach no Brasil que trabalha há anos e estou com dificuldade. Será que Portugal é um mercado? Meu querido, se você fizer o estudo certo e a forma certa de entrar, Então, não é o teu tamanho que prova a sua capacidade de fazer isso ou não. É o quanto você faz sentido lá. Então, acho que eu respondo a sua pergunta de maneira bem direta. E assim, eu acredito muito nos empresários brasileiros. E quem fez um negócio acontecer no Brasil tem muita chance de fazer acontecer em qualquer lugar do mundo. Mas aquilo que a gente fez ontem não é resposta para hoje. Por isso que a gente tem que, de forma humilde, aprender a aprender novamente. Com certeza. Bom, Benício, muito obrigada.
pelas palavras, pelos ensinamentos. Acredito que foi bastante interessante essa conversa e ainda vai ser para todo mundo que nos acompanha aqui no canal da Nacionalidade Portuguesa. E fica o convite para quem nos assiste, que se gostou do conteúdo, que curta, comente, compartilhe, inscreva-se aqui e também fique de olho nas redes sociais e no trabalho da Atlantic Hub, né? Muito obrigado, Caroline. Prazer imenso. Vocês são os queridos parceiros para a vida, como eu disse. É um prazer enorme estar aqui.